Olá, pessoal! Começamos a discutir a temática da geopolítica nos vestibulares e no Enem. Você já deve ter observado que os temas são intrigantes, interessantes e queremos você conosco. Vamos começar a falar de conflitos relacionados ao continente asiático, tema que está sempre presente no vestibular, principalmente no Enem, porque é uma área de intensa movimentação política e econômica e, por vezes, áreas geoestratégicas. Então vamos começar tendo uma noção visual do continente asiático. Observe o mapa, por favor, e observe a primeira área circulada. Que área que é essa? O sudeste da Ásia, aquela região conhecida como a Bacia do Pacífico, onde estão os tigres ou dragões asiáticos. E essa segunda área, qual é? A antiga península do Indostão, onde está territórios como a Índia, o Paquistão e ainda a região da Caxemira, uma área litigiosa, uma área em disputa que temos nesta região do sul da Ásia. Como se não bastasse, observe a outra área. Você reconhece? Esta área de número 3 é também conhecida como Ásia Menor, Oriente Médio ou Oriente Próximo. Uma área de extrema relevância pela sua importância econômica, as reservas de petróleo, pela sua importância religiosa, o berço das grandes religiões como o Islã, o judaísmo e o cristianismo, e ainda uma área que está na confluência entre Ásia, África e Europa, um eixo de ligação entre os três grandes continentes. Se tudo isso não bastasse, ainda temos as disputas étnicas e territoriais nessa região. Veja que área intrigante. Mas observe a quarta área, um gigante. Esta é a China continental, com seus problemas internos, movimentos separatistas, como o movimento separatista do Tibete, a tentativa de um dia reunificar a ilha de Formosa, conhecida como Taiwan, a China do exterior, a província rebelde, que ainda se mantém capitalista desde a Revolução de 49, e a China sonha reanexar. Você pensou, acabou, não temos mais situações conflitantes. Grande engano. Observe esta área, a Península da Coreia, uma área que, desde o pós-Segunda Guerra Mundial, vive uma situação de conflito que ainda não acabou. Conflito iniciado em 1950, que se arrasta até 53, quando temos o armistício. E ainda hoje nós vamos ter uma situação em que a Coreia do Norte insiste em permanecer como um país socialista, de economia fechada e planificada, com um Estado extremamente autoritário e com rivalidades com o Ocidente. Não basta tudo isso. Temos ainda a perspectiva da Coreia de retomar e permanecer investindo no setor nuclear, fazendo frente aos interesses ocidentais. Se tudo isso não bastasse, nós devemos observar a extensão do território deste continente, pois estamos falando somente da porção sul. O que nós temos ainda? Devemos observar que toda essa área ao norte corresponde ao extenso território da Rússia, uma região que já exerceu um papel geoestratégico extremamente importante durante a bipolaridade. Mas será que os conflitos que estão aqui assinalados não são resquícios do pós-Segunda Guerra Mundial? Pois, se falamos dessas áreas, devemos pensar naqueles que existem ali, ainda latentes, como, por exemplo, citando alguns. O primeiro deles, o Oriente Médio, a questão palestina, a questão petroquímica e a questão religiosa, que seria a área 3. Mas nessa mesma área ainda tem a questão curda, a maior nação sem Estado do mundo, quase 30 milhões de pessoas espalhadas por territórios sem ter um território próprio. Território do Irã, do Iraque,
território da Síria e da Turquia. Temos ainda a questão da Caxemira militarizada, uma área disputada por 3 potências que têm armamentos nucleares: Paquistão, a Índia e a China. Temos ainda a problemática do Iraque e do Afeganistão, recentemente invadidos. Devemos ainda lembrar os problemas envolvendo Estados Unidos e Coreia do Norte e a dinâmica de investimentos no setor bélico da Coreia, a problemática do separatismo do Tibete em relação à China, ou ainda a crise em países periféricos como o Iêmen e o Líbano. Nossa, professor, quanta complexidade, quanta coisa para pensarmos. É por isso, então, que eu convido você a nos acompanhar sobre os conflitos na Ásia. Vamos falar de cada um deles separadamente para facilitar o seu entendimento, compreensão e aproveitamento no vestibular e no Enem. Por isso, eu aguardo você. Até breve. Tchau, tchau.